Pronto, estamos gravando. Estão vendo a minha tela, né? Ninguém confirmou, mas imagino que esteja, né? Estamos sim. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Lembrando aqui o resultado da última aula. Na última aula a gente viu o modelo tight binding, né? Uma maneira de você muito prática, digamos assim, para você obter as bandas de cristais reais, né? Mas obviamente é uma teoria muito simplificada, né? Você depende de conhecer, né, alguns elementos de matriz do Hamiltoniano entre certos orbitais atômicos. Essas coisas, em geral, são tabeladas. Acho que você encontra isso em algum lugar da internet, lá o valor. Qual é o valor da sobreposição do orbital, sei lá, do orbital... Vou falar besteira aqui, deixa eu ver. Do orbital 3s do silício com o orbital 3s do silício vizinho. Aí tem algum lugar aí da internet, você encontra esse negócio. E aí você monta lá, resolve um sisteminha matricial, né, de autovalores, e encontra lá um espectro eletrônico, né? O espectro é tão bom quanto a qualidade dos parâmetros que você usar, né? Mas, ainda assim, o modelo faz uma série de aproximações. Por exemplo, ele ignora sobreposição entre orbitais vizinhos, que de fato não são ignoráveis, né? E ignora a interação elétron-elétron, como tudo que a gente vem fazendo aqui até o momento, né? E várias coisas. Mas, enfim, é como se fosse assim, a teoria no nível mais fundamental, tá? No nível mais básico é isso. Todas as outras teorias, tipo Hartree-Fock e coisa e tal, não DFT é um troço meio à parte, funcional de densidade, né? DFT se chama funcional de densidade. Mas a teoria Hartree-Fock é, num certo sentido, uma espécie de uma teoria tight binding bem mais sofisticada, por conta do fato, primeiro, porque ele usa mais orbitais para representar os orbitais atômicos, né? Usa os orbitais gaussianos. E segundo, e é o mais importante, ele calcula os elementos de matriz. Os programinhas de Hartree-Fock efetivamente calculam. Tem um silício aqui, tem um silício ali, nesse material aí que o fulano quer estudar aí o programinha lá calcula qual é o valor daqueles elementos de matriz, né? E, mais importante ainda, ele leva em conta, embora de uma maneira aproximada, que se chama de campo médio, né? Leva em conta a repulsão eletrônica. Então, é algo de qualidade muito, muito superior a isso que a gente está discutindo, né? Mas, enfim, o básico é isso aí. Você escreve a função de Bloch, como você está vendo aqui, né? O básico do modelo tight binding também acontece lá desses modelos mais sofisticados. Você escreve a função de Bloch associada a um vetor de onda Q, um vetor da primeira zona de Brillouin, lá você tem que saber qual é a rede de Bravais lá da coisa que você está estudando, né? Então, dentro da primeira zona de Brillouin, você escolhe alguns Qs, né? Nessa altura você já está sabendo que os caras não analisam todos os Qs da zona de Brillouin, mas apenas aqueles ao longo de umas direçõezinhas muito especiais, né? Então, você escolhe um Q qualquer, numa daquelas direções, e monta essa versão aqui. Isso aqui é um estado de Bloch, no sentido de que ele tem as propriedades do estado de Bloch. Ele é uma autofunção do operador de translação. Quando você translada essa função de onda aqui de um parâmetro de rede, ela não repete ela mesma, ela fica multiplicada por E na I, Q, vezes o quanto você deslocou. Entende? É uma onda de Bloch legítima. E a sua ignorância sobre quem é esse estado aqui fica resumida a esses números que estão aqui. Tanto os números quanto os orbitais você vai colocar por célula unitária. Entende? No caso aqui, eu estou supondo que tem G orbitais por célula unitária, não é por átomo necessariamente, né? Porque às vezes na célula unitária você tem vários átomos, é o total na célula unitária, né? Então, esse Rn é o vetor, é um ponto qualquer na célula unitária, é um canto lá qualquer da célula unitária que tem esse vetor posição R que está aí. Aí, quando você substitui essa expressão, né, dessa onda de Bloch na equação de Schrödinger, que de fato é o que você está resolvendo, né? E você projeta essa equação vetorial em cada um desses 1, 2, 3 G estados, né? Desses G orbitais, centrados num ponto qualquer da rede, você obtém um problema de autovalores G por G, uma matriz lá, G por G e tal, e você encontra os autovalores. É isso que esses programas fazem, né? A dificuldade é calcular os elementos de matriz entre os orbitais que você precisa quando você pega esse bicho que está aqui e manda do lado esquerdo um BRA correspondente a um desses orbitais que está aqui. Essa que é a dificuldade. Resolver o problema de autovalores G por G é a parte mais simples do programa, né? Bom, então é isso. Agora, na aula de hoje, a gente vai analisar tipos de superfície de Fermi, e na aula que vem a gente vai analisar uma consequência da estrutura dessas superfícies, que é
a história dos elétrons e dos buracos, né, que aparecem quando você estuda transporte, né, de carga dentro de um cristal. Aparece essa coisa estranha aí que se chama buraco, que a gente vai entender só na aula que vem. Na aula de hoje é uma coisa mais... não tem nenhum conceito assim muito profundo na aula de hoje, é mais a gente aprender na verdade, mostrar para vocês uns tipos de superfície de Fermi que se encontram na verdade, né? Mas eu vou começar ilustrando um modelo, que é o modelo o modelo tight binding da rede quadrada, né? Então está aqui, essa aí é a banda. Eu tenho uma banda tight binding da rede quadrada, assunto da aula passada, né? Considerando um orbital por átomo, né? A rede quadrada é uma rede de Bravais, né? Então tem um átomo por célula unitária, né? Então, como eu estou considerando um orbital por átomo, eu só obtenho uma banda, que é essa coisa que você está vendo aí, né? Esse quadrado que está aqui embaixo é a primeira zona de Brillouin da rede de Bravais quadrada. É também um quadradinho, né? Que na direção QX, o vetor Q é um vetor, né, bidimensional, né? O vetor QX vai de menos π sobre A, e o QY também. É um quadradinho que está aqui. Essa é a pinta dessa expressão que está aqui, que é a relação. Esse Q aqui é um vetor, né? Cujas componentes cartesianas são QX e QY. Isso aí é a forma da superfície. Aqui embaixo são as superfícies de control levels, né? Superfície de nível dessa coisa que está aí. Esse plot que está aqui, eu fiz arbitrariamente alfa igual a 0 e fiz gama igual a 1. Né? Então, você vê que a largura da banda, essa largura energética que está aqui, é 8 gama, né? Porque eu fiz o gama igual a 1, é 8 gama. Lembra que em uma dimensão, quando você faz o modelo tight binding em uma dimensão, com um orbital por sítio, a gente viu, a gente fez isso na aula passada, né? A gente obtém uma largura de banda de 4 gama. Né? Em 2 dimensões, você obtém 8 gama. E em 3 dimensões, você obtém 12 gama. É assim que funciona. Mas, enfim, essa coisa que está aí eu vou usar para apresentar essas coisas que eu quero falar sobre superfície de Fermi. Aqui, visto de cima, as superfícies de nível, aqui visto de cima a zona de Brillouin, né? Da rede quadrada. Esses pontos aqui são aqueles pontos especiais. O central aqui, o Q igual a 0, né? Sempre se chama gama. Aquele ali se chama M e esse aqui se chama X. Né? Frequentemente, as pessoas não apresentam a coisa dessa forma. Eles simplesmente caminham ao longo dessa direção que está aqui e mostram qual é a forma da curva. Entende? Ou caminham ao longo dessa direção aqui e mostram a forma da curva. Geralmente, assim, eu estou fazendo mais serviço do que a turma geralmente faz. Né? É essa coisa que está aqui. Isso aqui é o mínimo, o ponto gama, como fica fácil de ver aqui na superfície. Né? O ponto gama, aqui bem aqui no centro, é um mínimo. Né? E aqui nos 4 cantos da zona de Brillouin, você tem o máximo da função. Os pontos M, né? Os pontos M têm o máximo. Tá bom? Essa é a estrutura da banda que está aí. Muito bem. Agora, eu vou introduzir aqui um troço que se chama esquema de zona estendida. É uma outra maneira de você apresentar a banda, as curvas de nível. Aqui centrado, aqui é a mesma coisa que você acabou de ver. Apenas aqui está a zona de Brillouin que você acabou de ver, né? Centrado em Q igual a 0. Né? E o que você faz é um monte de cópias da primeira zona de Brillouin por todo o espaço recíproco. Né? É garantido pelo fato de que a zona de Brillouin, a primeira zona de Brillouin, é a célula de Figner-Seitz da rede recíproca. Você garante que você preenche o espaço recíproco inteiro, sem ficar nenhum buraquinho sobrando. Né? Todos esses azulejos aqui, correspondentes à primeira zona de Brillouin, enchem o plano QX e QY completamente. Mas é isso, é simplesmente isso. Tem uma conveniência de você representar as coisas dessa maneira. Né? Essa aqui que se chama apresentar a banda em zona estendida, e isso aqui se chama zona reduzida. Isso é o nome que se dá desse negócio. Cada uma das duas tem utilidades em alguns sentidos. E a razão pela qual você copia o que acontece na primeira zona de Brillouin é porque essa propriedade que acontece em qualquer não é o modelo tight binding que tem essa propriedade, qualquer banda tem essa propriedade. O valor da energia num ponto Q, por exemplo, nesse ponto que está aqui, ou em qualquer ponto Q deslocado desse por um vetor da rede recíproca, esse Gzão aqui é o nome que a gente dá geralmente para um vetor da rede recíproca, né? Então, esse ponto que está aqui, se você acrescenta a ele um G, primeiro tem que mostrar um G, né? Um G aqui seria um possível G, né? Seria esse G que vai daqui até aqui. Né? Isso aqui é um G, é um vetorzinho na direção X de tamanho 2π sobre A. Se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, e translado ele de 2π sobre A, ele vai parar aqui. Né? E a teoria de bandas diz que a energia que se você calculasse
né, o valor da banda nesse ponto que está aqui, você ia concluir que ele é idêntico ao valor desse ponto que está aqui. Então, é isso que dá o direito de você repetir a primeira zona de Brillouin periodicamente na zona estendida. Entendeu? Muito bem, então tá bom. Por enquanto, você não entende por que diabo você faria isso, né? Mas tem uma utilidade quando você começa a considerar a dinâmica dos elétrons sobre campo magnético, essa representação periódica da banda tem uma certa utilidade prática. Né? Não tem nenhuma utilidade conceitual, assim, mas a utilidade prática ela apresenta. Né? Então, Agilar, isso aqui de novo, aqui é a primeira zona de Brillouin, né? 2π sobre A, 2π sobre A, são esses azulejozinhos aí. E se você não consegue visualizar o que você está vendo aqui de cima, você está vendo uma caixa de ovo aqui, né? Esse ponto, essa coisa que está aqui é um mínimo, né? E esses 4 pontos ali são máximos, né? Como se a primeira zona de Brillouin fosse um quadrado aqui, tá vendo? Ali, ó, um mínimo ali embaixo, né? E esses 4 máximos aqui seriam as arestas da primeira zona de Brillouin. Tudo isso repetido, né? Como se fosse uma caixa dessas de ovo aí, tá bom? Ok, então é isso. Ok, agora sim as superfícies de Fermi. Primeiro tipo de superfície de Fermi é a superfície de Fermi que eu chamo de localizada. Eu boto entre aspas, porque isso aí não é um termo exatamente muito convencional. Né? O que acontece nessa situação? Imagina que a energia de Fermi, o preenchimento dessas bandas aí, se vai até esse valor aqui de energia. Né? Ele começa desde o valor menor ali, enche, todos esses estados aqui estão preenchidos. Como essa coisa que está aqui é copiada em todos esses caras aqui, é isso que acontece. Né? Você tem um lago, uma espécie de uma piscininha de elétrons aqui dentro. Essa piscininha é idêntica a essa, não é outra piscininha. Tá? É a mesma. Né? E essa aqui é uma coisa, e todos esses estados aqui em volta estão vazios, né? Porque é uma montanha. Essa coisa aqui é uma montanha, a água não conseguiu subir tudo. Entendeu? O nível de Fermi é o nível do lago. Entende? O nível do lago parou ali, então você só tem essas piscininhas que a gente chama de bolsão. Você não chama de piscininha. Tecnicamente, você chama pocket. Em inglês é bolso. Né? Em português, eu acho que a tradução mais razoável seria isso. Um bolsão de elétrons. Em inglês, é electron pockets. Tá? Essa é a situação se o nível de Fermi foi esse que eu falei. Mas pode ser qualquer coisa, a princípio. Não? O nível de Fermi bom, na verdade, não pode ser qualquer coisa, mas, enfim, supondo que pudesse valer qualquer coisa, a princípio, você podia continuar botando mais elétron, né? O nível de Fermi maior. Aí você podia chegar... sim, desculpe. Agora, uma ilustração do mundo real. Isso aqui é a superfície de Fermi do potássio. O potássio, ele forma um cristal BCC. Então, essa coisa que você está vendo aqui, esse sólido aqui, é a primeira zona de Brillouin da rede de Bravais BCC. E a superfície de Fermi do potássio é isso, entende? É uma esferazinha. Isso aqui seria o análogo desse quadrado central que está aqui, né? Esse quadrado central, essa piscininha aqui embaixo. É uma superfície de Fermi que não chega a visitar, digamos assim, a se tocar com a superfície de Fermi vizinha dela, que é a cópia dela, né? Algo diferente que acontece aqui, ó. Essa é uma superfície de Fermi extensa. Você encheu mais o lago de elétrons, digamos assim, né? E aí o que acontece é que você atinge esse ponto que está aqui, né? Atinge esse ponto da primeira zona de Brillouin, esse ponto aqui e esse ponto. Mas como tudo é copiado, né? Dá a impressão de que quando você olha nessa maneira de superfície de representação extensa, né, da superfície de Fermi, dá a impressão que você criou um mar, né? Um mar de elétrons. Mas, na verdade, é só a primeira zona de Brillouin mesmo. O resto é tudo cópia do que está acontecendo na primeira zona de Brillouin, entende? Esse é o caso aqui. E aí o que acontece é que ainda nas montanhas, lembra que isso aqui é a montanhazinha lá do modelo, né? Nas montanhas você ainda não ocupou aqueles estados, né? Então isso aí você diz que, é a primeira vez que você está vendo esse nome, né? Que aqui você tem um bolsão de buracos. Buraco é a ausência de elétrons, como você já vai ver definido na aula que vem, na verdade, né? Então, esses caras aqui ficaram isolados, né? Virou um bolsão. Só que você perceba que você não tem bolsão nenhum de elétrons, né? Os elétrons formaram um mar contínuo, né? No entanto, os buracos, em contrapartida, ficaram isolados. Ao passo que no caso anterior, né? No caso anterior, os buracos, digamos assim, é que tinham um mar aqui, né? E os elétrons é que estavam localizados, né? E aqui é o contrário, né? Você chama, por conta disso, essas regiões localizadas de bolsão. Só que não é bolsão de elétron, porque não tem elétron nenhum nesses estados aqui, né? É um bolsão de buracos, hole pockets, é isso que se fala em inglês, né? Aqui um exemplo de uma zona, isso aqui é o cobre, que forma uma estrutura FCC, então essa aqui é a zona de Brillouin FCC, e essa é a superfície de Fermi do cobre. Aí você olha esse pescoço que está aqui, o que quer dizer esse pescoço? Esse pescoço aqui é a versão tridimensional desse pescoço que está aqui, né? Se ele tivesse, e não desenhou porque ia ficar muito confusa o negócio, né? Se ele tivesse desenhado todas as zonas de Brillouin encostadas nas outras,
preenchendo o espaço tridimensional, você ia ver que esse pescocinho aqui ia atravessar esse hexágono que está aqui e ia entrar dentro da outra zona de Brillouin, que é idêntica a essa, né? Então, esse furinho que está aqui, nessa zona de Brillouin, está do outro lado ali. É meio difícil de ver, mas tem da outra face ali, tem um hexágono aqui, né? Então, esse cara que está aqui vai entrar dentro da zona de Brillouin, que é encostada nela através desse hexágono que está aqui, e, enfim, igualzinho essa coisa que está aqui, só que é mais difícil de visualizar. Em 2 dimensões é mais fácil, é isso aí que está acontecendo, né? Então, essa superfície de Fermi, no caso do cobre, é bem diferente da do sódio, né? Ela não é localizada, ela atravessa, digamos assim, né? Ela atravessa as zonas de Brillouin vizinhas. Mesma coisa aqui no caso do cálcio. Cálcio é metal alcalino terroso, né? 2 elétrons de valência. Então, a superfície de Fermi dele é mais expandida, né? Ele quase que enche a zona de Brillouin inteira. Essa zona de Brillouin é idêntica àquela, né? É FCC. E aí você está vendo aqui um pescoção, né? Tá vendo? A diferença é que o pescocinho do ouro ali do cobre vira um pescoção, entendeu? Mas qualitativamente essa coisa que está aqui é o análogo disso aqui bidimensional, entende? É uma superfície de Fermi extensa, entende? Essa que é a história. Tanto isso aqui quanto isso aqui pode bom, aí eu já não sei se... Não, em 3 dimensões é um pouco... Eu ia dizer que esse cara aqui teria buracos, teria bolsões de buracos, mas eu acho que não necessariamente aqui, porque em 3 dimensões tem, né, você consegue viajar através dessa coisa. Não esquece o que eu ia falar, mas, enfim, essas 2 superfícies de Fermi aqui são análogas dessa coisa cinza aqui, que é a versão bidimensional mais simples dessa situação. Tá? Ok. E uma superfície de Fermi pode ser também desconexa. Essas 2 superfícies de Fermi aqui, do cobre, incidentalmente, dos 3 metais nobres, cobre, prata e ouro, são muito parecidas. É isso aqui mesmo, uma espécie de uma bolota meio deformada, com esses pescocinhos aqui, dessa forma. Então, tanto o cobre, quanto o cálcio, quanto quanto o potássio, e, na verdade, todos os metais alcalinos, eles têm uma única superfície de Fermi. Mas tem vários metais que têm múltiplas superfícies de Fermi desconexas. Como que isso é possível? Vou ilustrar isso aqui no caso unidimensional para você ver por que diabos isso é possível. Então, está aqui uma situação onde você tem um cristal hipotético unidimensional, essa aqui é a primeira zona de Brillouin, aqui de menos π sobre A a π sobre A, e 2 bandas que estão aqui. Esse tipo de situação, onde você tem superfície de Fermi desconexa, acontece quando as bandas se interpenetram em energia, né, quando elas não são totalmente separadas em energia, que nem essa banda verde e a banda roxa. Né? Tem certas energias que cruzam as 2 bandas, entendeu? Essa que é a condição para você ter uma superfície de Fermi desconexa. Veja só, se a energia de Fermi fosse aqui, né, aí você teria algo parecido com o que você já viu ali. Né? Você teria simplesmente esses estados aqui ocupados, né? Esses estados aqui na zona de Brillouin ocupados, né? Que você chamaria até essa coisa aí de um bolsão de elétrons, né? Seria o análogo unidimensional de um bolsão de elétrons. Né? Incidentalmente, superfície de Fermi em uma dimensão é um ponto. Né? Na verdade, não é a superfície, é um ponto. Né? Esse ponto que está aqui é o extremo da superfície e aquele ponto que está ali. Né? Em 2 dimensões, ela é um contorno, né? E em 3 dimensões é que ela é de fato uma superfície. Né? Mas a gente usa o termo superfície de Fermi assim, de maneira meio ilegal, assim, em 1 e 2 dimensões também. Tá, então essa situação aqui não é o que eu estou falando. O que eu estou falando é isso. Se a energia de Fermi fosse maiorzinha, aí a energia de Fermi cruzaria as 2 bandas. É nessa situação que aparecem superfícies de Fermi desconexas. Você tem esses estados roxos ocupados, né? E também tem, esse é um bolsão de elétrons, né? Bolsão de elétrons 1, mas você tem nenhum outro bolsão de elétrons que é aqui na banda 2. Né? Esse outro bolsão de elétrons que está aqui, é o bolsão de elétrons 2. Entende? Então, a sua superfície de Fermi, tem 2 variedades, digamos assim, né, de superfície de Fermi, não apenas uma, como você viu nos exemplos anteriores. E isso aqui acontece a 3×4. Tá? Em materiais reais tridimensionais, os materiais geralmente têm 2 ou 3 superfícies de Fermi. Né? Esse caso unidimensional teria uma superfície de Fermi constituída desse ponto e desse ponto, e outra superfície de Fermi constituída desse ponto e desse ponto. Né? Tá bom. Aqui o que seria a versão bidimensional da situação. Né? Isso aqui seria a visão na zona reduzida, né, na primeira zona de Brillouin. Então, esse aqui essa superfície que está aqui, esse contorno tem energia igual à energia de Fermi, e esse contorno aqui também, essa aqui é a hipótese. Né? E essa superfície de Fermi cruzou 2 bandas e formou
deixa eu completar aqui primeiro, usando o esquema da zona estendida, né? Transladando esse cara para cá e tal coisa, você vê que você pode representar isso dessa forma. É uma espécie de uma zona repetida parcial, né? Só para poder identificar os bolsões. Esse seria o bolsão de elétron 1 e esse aqui seria o bolsão de elétron 2, que não é equivalente a esse bolsão que está aqui, mas é equivalente a esse bolsão. Né? Você vai dizer, tem 5 bolsões aqui? Não, só tem 3. Porque esse ponto que está aqui, esses estados que estão aqui, eles foram transladados para cá, entendeu? Eles foram transladados para cá. E esses estados aqui são inteiramente equivalentes a esse. Então, esse bolsão é inteiramente equivalente a esse porque eles são conectados por um vetor da rede recíproca, né? Ao passo que esse cara e esse cara aqui não, né? Esses 3 bolsões aqui são os únicos 3 bolsões que você tem, tá? Então, esse é o tipo da situação que você pode encontrar, por exemplo, em 2 dimensões, né? Em 3 dimensões também acontece esse tipo de coisa. O importante é perceber que os pontos Q nas superfícies, nas 3 superfícies aqui, no caso, essa aqui, aquela ali e aquela ali, todos os pontos Q aqui, ó, bem aqui no extremo, todos esses pontos Q aqui, têm exatamente a mesma energia, igual a energia de Fermi. Mas não há como você ir continuamente de uma superfície à outra. Por isso que você diz que elas são desconexas, né? Você não tem como pular daqui. Esse estado tem a mesma energia com esse. Você pula, não tem como pular continuamente daqui para cá, né? Okay? As superfícies não se tocam. Tá? Agora, uma versão aqui realística aqui. Esse é o alumínio. Essa é a estrutura de bandas do alumínio. Alumínio forma a estrutura FCC. Tá? Essa aqui é a zona de Brillouin FCC. O que você está vendo aí? O que você está vendo aqui, essa coisa colorida aqui, já é isso. Isso aí são as superfícies, são as 2 superfícies de Fermi desconexas que o alumínio tem. Né? Ela tem essa superfície oliva aqui, né, de cor oliva, e essa superfície rosa que está aqui. Né? Você pode identificar, tem um bolsão de elétrons entre a superfície cor. Isso é que não é muito óbvio olhando a figura, você tem que olhar a banda aqui para entender que é assim que funciona. Né? Dá a impressão que os estados ocupados estão dentro dessa superfície oliva aqui, né? Mas, na verdade, não é. Os estados ocupados por elétrons estão entre essa superfície aqui e as faces da primeira zona de Brillouin. Entende? Lá no interior da primeira zona de Brillouin não tem ninguém, não tem nenhum estado ocupado. Entende? É meio difícil você representar isso, indicar. Você tem que ir pelo caption da figura e indicar, né, quem são os estados que estão ocupados. É dentro ou é fora da superfície? No caso aqui, é fora da superfície. Né? Então, tem um bolsão de elétrons entre a superfície de cor oliva e as faces hexagonais, que tem centro em L, e as faces quadradas. Né? A zona de Brillouin tem esses hexágonos e esses quadrados. Né? Então, tem estados ocupados entre a face laranja e essa face quadrada, entre essa face curva, laranja não, né? Oliva, entre essa face curva oliva e a face hexagonal. Né? É isso que acontece. Aí você poderia perguntar, como que você concluiu isso? Eu concluí isso olhando para cá. Para falar a verdade para vocês, eu não sabia que era assim, não. Eu, olhando, a primeira vez que eu olhei essa figura, eu achava que tinha estados ocupados dentro da superfície oliva. Mas quando você olha aqui a estrutura de banda, você vê que essa superfície corresponde... Olha o nível de Fermi aqui. A turma geralmente faz isso. Bota o zero da energia como se fosse o nível de Fermi. Aí olha esse bolsão de elétrons que está aqui. Né? A gente já aprendeu a ler esses nomes aqui, né? Esse bolsão de elétrons está entre o ponto X... Olha o ponto X aqui. Bem no quadrado, né? Entre o ponto X e o ponto gama, mas não chega no ponto gama, entendeu? Então, esse grupelho que está aqui, essa turminha que está aqui, são os elétrons que estão entre essa superfície quadrada que está aqui, que está no ponto X, né? E a superfície oliva, entendeu? E essa outra turminha que está aqui, esse outro bolsãozinho aqui de elétrons, está entre o L, que é exatamente o centro do hexágono, e essa superfície oliva que está aqui. Essa superfície oliva que está aqui, ela corresponde a esse ponto aqui, pelo menos. Ela cruza, se você traçar uma linha entre o gama e o L, né, essa linha entre o gama e o L vai cruzar a superfície oliva exatamente nesse ponto que está aqui, ó, nesse ponto que está aqui, entendeu? É aí que você conclui que os elétrons estão entre a superfície oliva e as faces, entendeu? E essa salsicha aqui tem um outro bolsão de elétrons menor no interior dessas salsichas aqui que ficam ao longo dos quadrados. E onde que eu vejo isso aqui? É bem ali, ó. Ali, tá vendo ali? Aquele bichinho ali, ó. Ali. Aquela piscininha ali de elétrons, onde é que ela está? Aqui na zona de Brillouin. É só olhar aqui embaixo, está no ponto U, entendeu? Está entre o ponto U indo em direção ao X ali, né?
Então, está entre o ponto U e indo em direção ao X. É esse trechinho que está aqui, entendeu? Essa turminha que está ali, a rosinha, essa turminha que é distribuída na zona de Brillouin, assim. Está aí um exemplo de um material que tem duas superfícies de Fermi desconexas. Essa aqui é a versão real dessa coisa tosca aqui que eu esbocei aqui em 2 dimensões, entende? Bom, é isso. Agora tem um sitezinho legal aqui que... não, tem mais um caso aqui a falar, que é o caso onde você não tem superfície de Fermi. Como assim não tem superfície de Fermi? Olha o silício aqui. Silício é FCC, né? Está ali a zona de Brillouin FCC, né? Observe o que acontece com o silício. O silício apresenta um gap de energia, mas não é num ponto, não é num lugar qualquer. Curiosamente, o gap é exatamente na energia de Fermi, né? O zero ali é a energia de Fermi. Né? A energia de Fermi está aqui. Significa que todas essas bandas daqui para cá estão ocupadas, né? E todas as bandas daqui para cima estão vazias, entende? Então, a energia de Fermi não cruza nenhuma banda. Como ela não cruza nenhuma banda, não tem superfície de Fermi nenhuma, entendeu? Essa é a situação. E essa é a situação de todos os materiais que são isolantes. Os materiais isolantes são esses materiais que têm um gap exatamente na energia de Fermi. Você pode ter um gap em outro lugar do espectro, mas se ele tiver exatamente na energia de Fermi, você não vai ter superfície de Fermi e o material vai ser isolante por razões que você vai entender mais adiante. Tá? Então está aqui o arsenete de galho, por exemplo, é outro semicondutor. Olha o zero ali, presta atenção, você sempre olha onde é que está o nível de Fermi. Né? Tem um gap, tá marcado em cinza ali. Né? Olha o gap ali, tá vendo? Todos os estados daqui até aqui, esse é o estado de mais alta energia ocupado. Né? Toda essa banda aqui, mesmo essa aqui, está toda ela ocupada, entendeu? Então, o nível de Fermi não cruza ninguém. Tá? Então, não tem uma superfície. Em 2 dimensões, é assim que você representaria uma banda totalmente preenchida, tais como essas bandas todas aqui do arsenete de galho, essas bandas todas que estão aqui, né? Todos os pontos dentro da primeira zona de Brillouin estão ocupados, né? Numa banda totalmente preenchida, todos os pontos da zona de Brillouin estão ocupados. No caso bidimensional da rede quadrada, seria isso aqui, seria um quadradão cinza. A gente não chama isso de bolsão de elétrons, porque não é um bolsão, né? Todos os estados estão ocupados, né? Então, isso aí é uma banda totalmente preenchida. E não tem superfície de Fermi, né? Tá? Então, esse é o caso aí. Então, você já viu superfície de Fermi localizada, superfície de Fermi extensa, né? E a superfície de Fermi múltiplas, né? Que é o caso mais comum, e superfície de Fermi que não existem, né? Agora, a gente está em condição de entender esse desenho bacana aqui que tem aí nesse site, onde o fulano calculou, usando o modelo Tight-Binding, né? Eu descobri que ele usava o modelo Tight-Binding, lendo aqui, ó, a fonte dos parâmetros Tight-Binding foram tirados desse handbook que está aí. Aí o cara montou a estrutura desses materiais, todos esses elementos aí da tabela periódica e calculou as bandas Tight-Binding e fez esses gráficos bacanas. As cores aqui, quando você vê cores diferentes, que nem aqui amarelo e rosa, significa superfície de Fermi múltiplas. Né? Olha aqui o manganês ali, tem uma superfície de Fermi azul e uma superfície de Fermi rosa. Né? Já esses caras aqui, que a gente já viu, só tem uma superfície de Fermi. Né? Aqui o cálcio, esse é cálcio e o SR, eu acho que é estrôncio, sei lá qual é o nome desse troço. E os metais nobres aqui só tem uma. Né? Tá certo? A maioria aqui você vê que tem múltiplas superfícies de Fermi. Né? E aí você pergunta, por que esses caras aqui não tem nada? Esses caras não têm nada porque eles não têm superfície de Fermi, eles são isolantes. Essa turma toda que está aqui, a gente já vai analisar ali, eles não têm superfície de Fermi, é o caso de superfície de Fermi inexistente. Entende? Então vamos ler aqui, ó. Aqui, ó. Esses casos aqui são os únicos casos de superfície de Fermi localizada. Né? Esses casos aqui, que foi o que eu mostrei, esse aqui, o césio, né? O césio, sei lá qual é o nome dessa coisa aqui, é cálcio, né? Cálcio, estrôncio, Celsius, esses 3 aqui, e os 3 metais nobres ali, cobre, prata e ouro, só tem uma superfície de Fermi, mas ela tem pescoço, né? Ela visita as células vizinhas, né? Então, uma zona de Brillouin é uma superfície de Fermi extensa, né? E todo o resto é superfície de Fermi múltipla. E esses caras aqui todos é superfície de Fermi inexistente. Entendeu? É isso, são os desenhos bem bacanas, aí são os troços bem curiosos aí, que são as superfícies de Fermi desses materiais aí. Ok, aqui tem superfície de Fermi inexistente, como eu falei, né? E preste atenção aqui no caso do metais nobres e metais alcalinos, né? E perceba como a superfície de Fermi deles é quase esférica, né? Com uma certa boa vontade, né? O potássio é praticamente esférico, né? Mas o lítio ali, você vê que tem umas deformações, aí, uns caroços aqui, dá a impressão que essa superfície está tentando atingir
a zona de Brillouin, né? E formar um pescoço, mas não conseguiu fazer, né? E aqui ele conseguiu furar a primeira zona de Brillouin, né? Mas elas são, com a boa vontade, elas têm uma certa semelhança com uma esfera, que é, né, como você lembra da nossa discussão de elétrons livres, a superfície de Fermi de um elétron livre é uma esfera. Né? Isso aí é o efeito do cristal, né, em fazer com que os elétrons, por exemplo, dos metais nobres, não sejam exatamente livres. Se fossem livres, a superfície de Fermi tinha que ser uma esfera. Então, o que você diria, assim, baseado nesse critério, dessa turma toda aqui, quem seria o cara que seria melhor descrito por um elétron livre? Eu acho que são esses dois aqui, né? O sódio e o potássio. Não, esses três aqui, né? O potássio, o sódio, o potássio e o rubídio, né? O resto dos caras aí tem umas deformidades aí, né? O lítio também um pouquinho, né? Mas tem uma certa deformidade, deve ser razoável tratá-los como elétrons livres, mas não exatamente. Que é, no final das contas, aqui, quando a gente estudou o gás de Fermi, né? A nossa motivação, usei outros argumentos, né? Mas foi isso, dizer que esses eram os caras realmente que podiam ser melhor descritos como elétrons, como gases, como gás de Fermi, né? E é isso que você está vendo agora de maneira mais precisa, né? Essa afirmação. Né? Ok. Qual é a condição necessária, porém não é suficiente, para o material não ter superfície de Fermi? Né? Observe que essa turma toda aqui não tem superfície de Fermi. Né? Qual é a condição necessária, mas não é suficiente, tá? Para o material não ter superfície de Fermi, portanto, ser um isolante? Né? Eu respondo isso fazendo uma pergunta. Quantos elétrons são necessários para preencher uma banda? Porque quando o cara não tem superfície de Fermi, todas as bandas que ele tem abaixo da energia de Fermi estão totalmente preenchidas. Né? Quantos elétrons são necessários para preencher uma banda? Resposta: 2 vezes o número de pontos Q na primeira zona de Brillouin, né? Porque todos os pontos Q da primeira zona de Brillouin estão ocupados numa banda totalmente preenchida. Né? Quantos pontos Q você tem? Você tem um número de células unitárias. Né? Mas cada ponto Q corresponde a 2 estados, por conta do spin. Né? Então, você tem 2 vezes o número de células unitárias de elétrons, né? São necessários para ocupar uma banda completamente. Né? Então, se todas as bandas do material são ocupadas completamente, eu não sei quantas bandas o material tem, né? Mas 2 N-cell para uma banda, 2 N-cell para outra e tal coisa. Então, no final da história, o número total de elétrons tem que ser um número par de elétrons por célula unitária. Né? Tudo depende de quantos elétrons de fato o bicho tem, né? Quantos elétrons de valência o material tem. Mas se ele for isolante, necessariamente, você pode checar, necessariamente, o número de elétrons que ele tem de valência, né, por célula unitária é um número par. Né? Porque aí cada 2, eu não sei se é 2 N-cell, ou 4 N-cell, ou 6 N-cell, não sei quanto que é o número de elétrons, né? Mas é uma dessas opções. Por quê? Porque aí ele vai conseguir preencher. Se for 2 N-cell, ele preenche uma banda. Se for 4 N-cell, ele preenche 2. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter preenchido completamente banda. Não vai ter nenhuma banda. Bom, enfim, ele vai ter preenchido as bandas completamente. Então, essa é a condição. Todo isolante tem que ter um número par de elétrons de valência por célula unitária. Mas, por favor, isso é uma condição necessária, não é uma condição suficiente. Você pode ter situações onde você tem um número par de elétrons de valência por célula unitária e o bicho é um condutor. Né? Vamos ver aqui, ó. Vamos testar a nossa tese que está aqui. Vamos testar se esses caras aqui são isolantes, né? Não tem superfície de Fermi. Então, necessariamente, o número de elétrons por célula unitária tem que ser par nesses caras. Tá bom? Vamos ver. Essa turma que está aqui, ó, esses caras aqui, o carbono e tal e coisa, esses outros fulanos aqui e os gases nobres, eles têm 4 elétrons de valência por átomo. Né? Então, independente de qual seja a estrutura cristalina deles, se eles têm mais ou menos de um átomo por célula unitária, não interessa. Interessa que cada célula unitária vai ter necessariamente um número par de elétrons. Né? Por exemplo, concretamente, o silício. Né? O silício, cada silício tem 4 elétrons de valência. Né? Mas o silício forma uma estrutura FCC com 2 silícios na célula. Então, o número total de elétrons de valência por célula unitária FCC no silício é 8, que é par. Isso está de acordo com o fato de que o silício tem gap. Né? Entendeu? Essa que é a história. Então, esses caras aqui você não precisa testar, está tudo certo. Né? Eles já vão garantidamente respeitar essa condição necessária. Está de acordo com a condição necessária que eles têm que respeitar. São isolantes e têm, de fato, um número par de elétrons de valência por célula unitária. Agora, esses caras que estão aqui,
Aqui, ó, aqui um exemplo de uma exceção, né? O chumbo é metálico. Olha lá, tem superfície de ferro, tá vendo ali, né? O comentário é esse: a condição de você ter um número par, o chumbo tem um número par de elétrons por célula unitária, mas é metálico, porque a condição é necessária, não é suficiente. Então, todo isolante tem um número par, mas nem todo mundo que tem um número par de elétrons por célula unitária é isolante. É isso que significa a condição necessária, mas não suficiente, né? Agora, e esses caras aqui? Aqui tem uma dúvida, né? Porque essa turma que está aqui, ó, tem 3, o boro ali, né? Tem 3 elétrons de valência por boro. Essa turma toda aqui tem 5 elétrons por número ímpar, né? E essa turma toda aqui tem 7, né? Porra, se o cristal F, né? Se o F formar um cristal que é uma rede de Bravais pura, uma rede simples cúbica, por exemplo, né? Você vai ter um flúor por célula unitária. 7 elétrons por célula unitária, ele não poderia ser isolante, né? Mas, no entanto, ele não forma um cristal com uma rede de Bravais pura. Essa turma toda que está aqui, os halogênios, eles formam um cristal onde tem 2 flúors, eles formam um cristal de moléculas diatômicas, né? Então, eles formam uma rede de Bravais sempre com 2 átomos por célula unitária. Entendeu? Então, no caso do flúor, do cloro e tal coisa, eles têm 14 elétrons por célula unitária, não 7, tem 14. Então é par, é por isso que tá legal, entendeu? É assim que funciona o negócio. Eles são isolantes e respeitam a condição necessária para ser isolante. Tem um número par de elétrons por célula unitária, entendeu? Aqui é a mesma coisa, o nitrogênio também forma um cristal com 2 nitrogênios na célula unitária, o fósforo forma com 4 e tal coisa, e o boro é mais enrolado porque forma umas estruturas cristalinas com um número enorme de boros por célula unitária, mas é sempre um número par, entendeu? É assim que funciona o negócio, a condição necessária funciona de fato, tá? Mas não é suficiente, né? Não esqueça o chumbo aqui, tá? Agora, a velocidade média dos elétrons de Bloch. Tá? Esse é o primeiro dos resultados importantes aqui da aula de hoje. As ondas de Bloch são autoestados de momento? Resposta, não. Elas não são, porque elas não são ondas planas. Né? Para você ser autoestado de momento, em mecânica quântica, você sabe que tem que ser uma onda plana. Em uma dimensão tem que ser um troço E na I kx. Isso é um autoestado de momento. Qualquer outra coisa não é. Tá? E as ondas de Bloch não tem algo a mais, né? Não é E na I qx vezes uma função periódica, né? Então eles não são ondas planas, então não são autoestados de momento. No entanto, o valor médio do momento, ele não tem um momento bem definido. Não sei se você lembra disso de mecânica quântica ou de física moderna, né? Quando você diz que quando você tem um estado quântico que é um autoestado de momento, significa que quando você mede o momento do elétron naquele estado, você sempre obtém o mesmo resultado. Isso que é a consequência do troço ser um autoestado, né? O estado de Bloch, não. O estado de Bloch, você mede um momento e encontra uma coisa, mede um momento e encontra outra. Tá? Você encontra coisas diferentes. No entanto, a média dos valores que você encontra pode ser calculado e tem uma expressão simples. Então, isso aqui é a expressão do valor médio. O valor médio do momento de um estado de Bloch, isso aqui representa um estado de Bloch qualquer. Pode ser mostrado no slide seguinte, lá tem a demonstração. O valor médio disso aqui se escreve dessa forma. O que está escrito aqui? A massa do elétron, H cortado. E o que diabos é esse símbolo aqui? Isso aqui é a derivada, é o gradiente, né? É o gradiente com a variável Q da EN de Q, da banda N. Banda N é uma função de Q, né? Então você toma o gradiente dessa coisa aqui e dá um vetor. Esse vetor que você obtém aqui, multiplicado por N sobre H cortado, é exatamente o valor do momento médio do elétron que esteja nesse estado. Tá? Ele não é um autoestado de momento, mas o valor médio dele a gente consegue calcular de maneira simples. Essa coisa que está aqui depende diretamente do gradiente da banda a qual ele pertence. Perceba que esse N que está aqui, que caracteriza o estado de Bloch, aparece aqui, esse é o N, você tem que derivar a banda a qual o cara pertence e calcular o gradiente no ponto que você está fixando aqui, entende? É isso. E isso implica que, por exemplo, o operador velocidade é simplesmente o operador momento dividido por m, né? Então, o valor médio da velocidade de um estado de Bloch PNQ, psi-NQ, só tirar o m, né? 1 sobre h cortado, o gradiente da energia, enfim, em relação ao Q. E esse é o resultado, que está aqui destacado aqui, né? Que é o resultado importante aí que a gente vai usar aí até o final dessa aula e mais adiante na aula que vem. Tá?
Então, a resposta é, infelizmente, não são. Eles realmente não são alto estado de momento, mas o valor médio da velocidade desses caras aí se escreve de uma maneira relativamente simples. E se você conhece a banda, você consegue inferir a velocidade média, pelo menos, né? Não é a velocidade exata, mas a velocidade média com que o elétron de Bohr está indo naquela direção. Tá? E observa que esse resultado aqui também funciona, também se estende, né, ao caso do elétron livre. Porque no caso do elétron livre, eu sei que não tem banda, né? Mas a energia do elétron livre como função de Q é isso aqui, né? H2Q2 sobre 2m. E aí, quando você calcula o gradiente em relação a Q dessa expressão que está aqui, está exatamente H cortado Q sobre M, que é exatamente o valor da velocidade do elétron livre. Só que aqui, o valor médio, ele na verdade, não é necessário você calcular o valor médio, porque uma onda plana tem um valor de velocidade definido, né? A flutuação em torno do valor médio é zero para a onda plana, né? Para o estado de Bloch, não. O estado do Bloch, esse é o valor médio, mas tem uma flutuaçãozinha ali em torno da velocidade. Às vezes, quando você mede a velocidade do cara, não é exatamente isso aqui. É isso aqui mais um tantinho, isso aqui menos um tantinho e tal coisa. O elétron livre, não. É igual a isso aqui sempre. Tá? Tem essa pequena diferença, mas esse resultado se estende, sim, ao caso do elétron livre. Agora, então está aqui a expressão, né? Como deveria, porque o bicho é um alto estado, é uma onda plana, né? Então, agora vamos contrastar aqui a velocidade. Isso aqui é a demonstração. Quem quiser dar uma olhada aqui na demonstração desse resultado aí. Eu faço a demonstração em uma dimensão aqui, mas, enfim, uso algumas coisas aí de mecânica quântica, de teoria de perturbação, mas quem quiser mais detalhes aí é só me perguntar, se você não conseguir entender o que está escrito aqui. Né? Ok, então vamos contrastar a velocidade do elétron no cristal, que tem esse valor de velocidade média, e a do elétron livre, que tem esse valor de velocidade média. Tá? Vamos ver como é que é diferente. Está aqui o cristal, né? Tá a banda aqui, né? Então, supostamente, esse elétron aí está andando numa rede quadrada. Né? Aí suponha que a energia dele é essa coisa que está aqui. Escolhe um vetor Q qualquer da primeira zona, aquele cara que está ali. Né? Então, o elétron que esteja nesse estado quântico, que estado quântico? O estado quântico correspondente a esse Q que está aqui. Né? Para onde ele está indo? Qual é a velocidade média dele? A resposta está aqui. É o gradiente da energia né, calculada naquele ponto. Como isso aqui, eu escolhi um ponto que mora exatamente numa isolinha, né, num ponto que tem o mesmo valor de energia, segue que o gradiente é ortogonal, né, a essa linha. Então, o elétron que esteja nesse estado de Bloch está indo naquela direção que está ali. Essa é a velocidade para onde ele está indo. Né? Essa é a coisa. E se esse cara fosse um elétron livre, né? Um elétron livre está indo numa direção diferente. Para onde que o elétron livre está indo? É isso, é na direção do Q. Né? A direção do Q, como isso aqui é Q igual a zero, né? A direção do Q está ao longo dessa linha que está aqui. Né? O elétron livre está indo nessa direção. Ao passo que o elétron, no mesmo vetor de onda, associado ao mesmo vetor de onda, está indo em outra direção por conta do efeito do cristal. Entende? Essa que é a diferença de direção para o qual eles estão indo. Né? Vamos escolher um outro ponto Q aqui, que tem um resultado ainda mais bizarro. Aquele cara que está ali, bem na borda ali. Né? Para onde o elétron de Bloch está indo? Isso aqui é o máximo da banda. Assim como o ponto aqui no meio, aqui é o máximo da banda. Né? É o mínimo. Né? Então, o máximo da banda, o gradiente dessa coisa é zero. O elétron de Bloch está parado, em média. Né? Está parado nesse extremo aqui. Ele está indo para lugar nenhum. Né? O elétron de Bloch esteja nesse estado, que é inteiramente equivalente a esse, que é inteiramente equivalente a esse e esse. Né? Esse cara aqui está parado. E o elétron livre, não, de jeito nenhum. O elétron livre que tivesse esse vetor de onda, ele estaria indo nessa direção que está ali. Percebe? É bem diferente. Né? O efeito do cristal é marcante na maneira como os elétrons se movem dentro do cristal. Entende? Ok. Então, o elétron no estado de Bloch, está ali o estado de Bloch, né? Não se move na direção de Q, em média. Né? Não se move. A direção de Q aqui está postado nesse desenho aqui. A direção do Q é essa que está aqui, e ele vai em outra direção. Tá? Ele não vai na direção do Q. E nos máximos e mínimos da banda, ele está parado. Isso não existe nada análogo a isso no caso do elétron livre. O elétron livre só está parado aqui, no ponto gama. E o elétron do cristal também. Né? Mas esse troço aqui do bicho está parado aqui, isso é por conta do efeito do cristal. Né? É uma das bizarrices de um elétron se movendo numa região periódica. Tá? O elétron de Bloch está parado no mínimo da banda. Tá bom? É isso. Agora que a gente já sabe a expressão da velocidade média, a gente pode obter o que a gente no final está atrás, né, que é a expressão da densidade de corrente, porque a densidade de corrente elétrica é diretamente relacionada à velocidade do elétron. Né? Então, vamos lembrar aqui, a gente já fez essa análise para o gás de Fermi. Né? Isso aqui é da quarta aula do gás de Fermi, está ali a expressão
da densidade de corrente, desculpe aqui, né, a expressão da densidade de corrente, eu vou reescrever esse slide aqui, você provavelmente não lembra esse slide, o que está escrito aí é isso aqui, que é a densidade de corrente do gás de Fermi, do elétron livre, é a carga do elétron, menos E, dividido pelo volume da amostra, né? V é o volume da amostra, sei lá, 1 centímetro cúbico, sei lá o que seja o tamanho da sua amostra. E você soma sobre todos os vetores de onda ocupados. Né? Aí são, em outras palavras, todos os casinhos que estão dentro da esfera de Fermi. Né? Todos os casinhos e soma essas coisas todas aqui. Esses vetorizinhos todos aí, isso aí vai dar a densidade de corrente completa. No caso dos elétrons de Bloch, tem uma diferença importante. O menos E sobre V continua aqui, né? Mas a velocidade, você tem que somar a velocidade de todos os elétrons. Isso aqui você percebe que é a velocidade de cada elétron que está ocupado, né? No gás de Fermi. Cada elétron que está no vetor de onda K, que são os vetores de onda que estão ocupados. Aqui é igual, só que os estados quânticos que estão ocupados não ganham o rótulo de K, eles ganham o rótulo da banda, o índice da banda, né, 1, 2, 3 e tal coisa, e o vetor de onda na primeira zona de Brillouin. Então você soma sobre as velocidades de todos os estados quânticos que estão ocupados, que estão em energia, portanto, abaixo da energia de Fermi. E são vetores, né? Soma todos esses vetores aí, multiplica por menos E sobre V, está aí. Isso aí é a sua densidade de corrente. Né? Escrevendo agora a versão do V que a gente acabou de ver, é isso aqui. Isso aí é a versão de um cristal dessa versão aqui, que é a versão do gás de elétrons livres. Né? Então é isso. Vamos ilustrar isso aqui. Primeiro, eu vou mostrar aqui o resultado, que era o esperado, né? Se não fosse assim, seria inteiramente bizarro, né? Que em equilíbrio, quer dizer, sem campos elétricos aplicados, sem nenhum campo elétrico nem magnético aplicado, a corrente elétrica tem que ser zero. Né? E a gente verifica que essa expressão aqui e essa expressão dizem exatamente isso. Sem campo elétrico, esses estados aí, essas correntes são nulas, como tinha que ser. Né? Observe aqui, primeiro o caso do elétron livre. Então, está aqui, o bicho está em equilíbrio, essa aqui é a superfície Fermi dele, suponha. Né? Todos esses pontos aqui do espaço K têm a mesma energia, igual a energia de Fermi. E esses pontos aqui dentro têm energias menores. Né? Pega um ponto K que esteja aqui dentro. Ele mora dentro de ele e vários outros Ks aqui têm a mesma energia. Né? A velocidade desse cara que está aqui, a velocidade desse estado K, que está ocupado, né, que tem que ser contabilizado aqui nessa soma, aponta naquela direção. Mas de todos os irmãozinhos dele aqui que moram nessa esfera, também é um porco-espinho, né? Todo mundo apontando para tudo que é lado. Né? Então, claramente, a soma de todos esses caras aqui, vetores, dá zero. Né? E isso pode ser argumentado para qualquer superfície de energia constante desse material, entende? Então, todos os vetores azuis somados dão zero a corrente dos elétrons livres em equilíbrio, né? Supondo que a esfera de Fermi está centrada ali no zero. Né? A corrente total é zero, como tinha que ser. Né? E a mesma coisa você consegue mostrar para elétrons de Bloch, embora a coisa seja um pouco diferente, mas o resultado está aqui. Está aqui aquela superfície de Fermi desconexa que eu mostrei agora há pouco. Né? Então, qual é a velocidade dos elétrons aí? A velocidade dos elétrons você tem que desenhar as curvas de energia constante para saber mais ou menos para onde os elétrons estão indo. Né? Mas o ponto é que os três bolsões de elétrons que estão aqui na borda delas, elas têm a mesma energia de Fermi. Né? E dentro, por exemplo, aqui pega um ponto Q aqui dentro do bolsão cinza, ele e um bando de outros colegas ali tem a mesma energia. É uma energia menor do que a energia de Fermi, né? Está ocupado, né? Uma energia menor que a energia de Fermi. Então, se você desenhar o gradiente para saber qual é a velocidade que esse cara aqui tem, o gradiente é ortogonal, essa linha tracejada aqui, né? O gradiente é sempre ortogonal às linhas de energia constante, né? Então, esse cara está indo para cima. E todos os irmãozinhos dele, esse cara está indo para lá, esse cara está indo para cá, esse cara está indo para cá. Então, pelo mesmo argumento aqui, não é exatamente um círculo, né, essa coisa, né? É um quadrado deformado ali, um quadrado arredondado. Mas você percebe que todas as setinhas que estão ali, que nem um porco-espinho, vão se somar a zero, entendeu? E esse argumento que vale para essa superfície de energia interna aqui vale para qualquer outra, entende? Você tem um bando de superfícies de mesma energia, então a soma do gradiente sobre uma superfície de mesma energia é zero. Entendeu? Dentro desse bolsão laranja aí é igual. Aqui, ó. Todas as energias aqui são energias de Fermi. Então, olha as direções para onde os elétrons estão indo aqui. Né? E está aqui, é ortogonal. Esse seta azul aqui, tomei o cuidado de desenhar ele ortogonal a essa linha tracejada. Né? Aí você vê que esse elétron aqui cancela esse aqui, esse cara que está aqui cancela aquele ali, esse para cima cancela, então a coisa soma dessas setinhas azuis, que é o que está sendo pedido para ser feito aqui, dá zero. Entendeu? E qualquer vetor, qualquer ponto Q no interior, é o mesmo argumento que pode ser usado. Entendeu?
Então, a corrente de elétrons de Bloch sem campo elétrico, né, é zero. A chave para o argumento é essencial para esse resultado aqui, tanto esse resultado quanto esse aqui, o fato de que a superfície que limita o volume tenha a mesma energia. Em outras palavras, que a superfície, essa linha tracejada aqui, se essa linha tracejada tiver todos os pontos a mesma energia, e tem, né, porque é a energia de Fermi, né, então isso garante que a soma dos vetores gradiente de E dentro dessa coisa que está aqui sempre vai dar zero. Tem uma prova matemática aqui, é feita aqui nesse slide que está aqui. A integral do gradiente, de um gradiente em um volume limitado por uma isso não, né? Isosuperfície é sempre nula. Tá? A integral sobre um volume de gradiente de E ela é igual usando o que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é isso que eu... Espera aí, que agora estou confuso aqui. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Isso aqui. Ah, tá. Então, isso é a demonstração. Isso aqui não é trivial, não. Talvez eu ia dizer que isso aqui é Gauss, não. Isso aqui pode ser. Está aqui a demonstração. Desculpa, já até esqueci o que eu fiz. Nessa coisa que está aqui tem a demonstração dessa coisa aqui. Isso aqui é uma espécie de um teorema de Gauss, não para divergências. Percebe que o que aparece aqui não é a divergência, não é a integral de volume da divergência de um campo vetorial. É do gradiente de um campo escalar. Né? Então, isso aqui é uma espécie de um teorema de Gauss, e, na verdade, é derivado usando o teorema de Gauss. Né? Ele é uma versão do teorema de Gauss, não para divergência, mas para um gradiente. Tem a integral do gradiente de uma função sobre um volume, é a integral na borda do volume do fluxo, né? do fluxo do valor da energia na superfície. Tá? Bom, enfim, depois, se você quiser ver aqui, a demonstração está aqui. Tá? Quando essa superfície ΔV aqui tem todos os pontos têm a mesma energia, aí essa integral que sobra dá zero, entendeu? Que é o caso aqui dessas situações todas. Né? Todos os pontos aqui na borda têm a mesma energia e você está integrando dentro dessa região, você está integrando o gradiente da função que tem o valor constante na superfície. Então, isso é garantido por cálculo vetorial que dá zero mesmo. Eu usei um argumento aqui meio qualitativo, né? Mas, enfim, você pode provar rigorosamente. O outro resultado importante é esse aqui. Bom, uma consequência disso, da definição da velocidade do elétron ser aquilo. Uma banda totalmente preenchida tem sempre corrente nula. Mesmo com campo aplicado. Esse mesmo campo aplicado tem que esperar a próxima aula, mas mesmo com campo aplicado, a corrente é nula. Olha o argumento aqui. Essa é a situação aqui, de novo ilustrando com aquela nossa modelozinho tight binding. Né? Todos os estados aqui da primeira zona de Brillouin estão ocupados. É uma banda completamente ocupada. Né? Quando você for calcular essa coisa que está aqui, né? A corrente devida a essa banda, isso aqui é uma banda, né? Então você só soma sobre Q pertencente à primeira zona de Brillouin, né? Porque todos os Q estão ocupados. É aí que vem a hipótese de que totalmente preenchida está aqui, de que essa soma não é só sobre alguns Qs. Né? Geralmente é assim, geralmente você tem uma regiãozinha aqui, você soma sobre esses Qs. Mas nesse caso eu estou supondo que a banda está integralmente ocupada. Então eu tenho que somar sobre a primeira zona de Brillouin inteira. Entende? E dessa coisa. Essa que é o negócio. Agora, por que diabos essa coisa aqui é zero? Isso aí é a versão vetorial, você está integrando na primeira zona de Brillouin o gradiente de uma coisa, que é a energia, né, que é periódica na primeira zona de Brillouin. Isso aqui é a versão vetorial da integral da derivada de uma função periódica. Isso aqui é um resultado trivial em cálculo. Quando você integra sobre um período a derivada de uma função periódica, pelo teorema fundamental do cálculo, né, dá o f calculado no t e o f calculado no zero. Mas se a função é periódica, isso aqui é igual a isso aqui dá zero. Né? Isso aqui, ser zero, é a versão vetorial desse resultado unidimensional aqui. Entende? Uma banda cheia, portanto, nunca produz corrente. Entende? Esse é o resultado. Você poderia imaginar que não fosse esse o caso. Não? Então, o cara tem uma banda cheia, mas, sei lá, vai que quando você aplica uma corrente, aqueles elétrons saem andando, né? Por que eles não poderiam gerar corrente? Não gera corrente. Tá? Uma banda totalmente preenchida, você pode aplicar o campo elétrico que você quiser, ele não vai produzir corrente. É por isso que os bichos são isolantes. Os caras que não têm superfície de Fermi são isolantes. Porque todas as bandas deles são totalmente cheias. Tá? Todas elas são totalmente cheias. Então, você aplica um campo, aquelas bandas totalmente cheias não produzem corrente. Entendeu? Essa que é a história. Para você produzir corrente, você precisa ter superfície de Fermi. A energia de Fermi tem que cruzar bandas. Você tem que ter bandas parcialmente preenchidas. Porque se todas as suas bandas estiverem totalmente preenchidas, você vai ser um isolante. Ponto. Entendeu? Esse aqui é o fato. Agora a gente consegue entender o que exatamente significa a densidade de elétrons de condução.
que é medida lá no efeito Hall. Você lembra desse... A densidade de elétrons de condução é, na verdade, a densidade de elétrons em bandas parcialmente preenchidas. Entendeu? Essa que é isso que é a densidade de elétrons de condução. Não tem necessariamente, não tem nada, não está é relacionado, mas não está diretamente relacionado ao número de elétrons de valência, né? Olha, lembra desse resultado aqui da quarta aula sobre gás de Fermi, né? Que a gente estava analisando os resultados do experimento de efeito Hall, né? Para os metais alcalinos, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio e os nobres aqui, ó, cobre, prata e ouro, né? Isso aqui era o calculado. Mas calculado naquela época, quando a gente fez isso aqui, eu não tinha a menor ideia disso aqui, né? Que essa história de banda, eu não sabia nada disso, né? Então eu imaginei, inocentemente, né, que o número de elétrons de condução do lítio era obtido supondo que ele tinha um elétron por átomo e tinha lá a densidade do lítio, a separação dos lítios, conseguia calcular a densidade, né? É assim que você fazia. E eu fiz a mesma coisa para o cobre, para a prata e para o ouro, né? Aí você podia ter, nesse momento aqui, protestador que escuta. E os níveis 3D aqui do cobre, prata e ouro? Por que eles não contribuem para o número, a quantidade de elétrons de condução? Isso eu não expliquei naquela época, porque eu não tinha a menor ideia do que os orbitais D faziam, né? De que as bandas dele estavam totalmente preenchidas, como a gente viu na aula passada, 2 aulas atrás, né? Mas, enfim, o ponto é esse. É que quando você, nessa época que está aqui, a gente não sabia o que era a densidade de elétrons de condução. Você tinha que analisar, tem que ver o espectro de bandas do material, ver que bandas são cruzadas pelo nível de Fermi e analisar quantos elétrons tem em cada uma dessas bandas semi-preenchidas. É isso que é a densidade de elétrons de condução. E é isso que o efeito Hall mede. E isso ajuda a entender isso aqui, por exemplo, o sódio e o potássio, eles batem muito bem, tá vendo aqui? É menos 2,60 e a previsão, né? Supondo um elétron por átomo, e dá muito perto aqui o potássio também, né? Agora, o lítio tem um desvio aqui, né? Isso aqui não é desprezível, 1,48 virou 1,89 em realidade, né? Tudo se passa como se houvesse menos que um elétron por átomo no lítio. Qual é a explicação agora que a gente entendeu esse fato que está aqui? O que acontece, provavelmente, se você olhar na banda do lítio, você vai ver que tem alguma... Né, a banda, lá, o nível de Fermi, ela cruza lá as bandas de um jeito que a quantidade de elétrons total, a densidade de elétrons total nas bandas semi-preenchidas do lítio é esse número que está aqui. É essa coisa que está aqui, e não isso aqui. Não é um por não é um por lítio, entendeu? E no caso desses caras aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, dá menos, né? Desculpa, dá mais do que um elétron por átomo, né? Por quê? Provavelmente porque a superfície de Fermi, nesses casos aqui, cruza não apenas o orbital S, mas cruza alguma barriguinha ali do orbital D, né? Então, algum orbital D ali provavelmente deve contribuir para a densidade de elétrons de condução, que a gente, ao estimar isso dessa forma, dizer, não, cada átomo de cobre, prata e ouro só contribui com um elétron de condução. Não é verdade, né? O cálculo é mais enrolado. Para calcular a densidade de elétrons de condução é mais enrolado, né? Agora, já que a gente está aqui, esse é o último slide, né? Bom, isso aqui a gente consegue entender, isso aqui a gente consegue entender. Mas esse resultado aqui do berílio a gente não consegue entender, porque diabos, lembra dessa história aqui de que o berílio tinha um valor, dava a impressão que tinha uma carga positiva transportando? Isso a gente só vai entender na última aula do curso, quando ele vai apresentar esse conceito de buracos, né? A condução de buracos, né? Mas, incidentalmente, aqui, já que a gente está aqui observando aqui os metais alcalinos, lítio, sódio, os caras da primeira coluna aqui, né? Só está faltando o césio, né? Mas os 4 caras da primeira coluna e os 3 nobres, né? Você vê que eles batem mais ou menos ali com o resultado. Esse aqui é o resultado do gás de Fermi, né? Supondo um elétron por átomo né? Elétron livre e tal coisa. É esse desvio que está aqui, e o sódio e o potássio são os que melhor funcionam, né? Tá vendo aqui? São os que melhor batem. Agora eu posso voltar lá naquela superfície de Fermi e você vê o sódio e o potássio lá. O sódio e o potássio. Tá bom, o rubídio é bem esférico, mas não bate, né? Mas enfim, o sódio e o potássio aqui são os caras mais esféricos, né? O lítio era esperado ter uma aberração por causa dessa deformação que está aqui, e esses 3 caras também por causa desses pescoços aí, pela não esfericidade, né? Da esfera de Fermi, era para antecipar que as previsões de elétron livre não funcionam tão bem quanto para os metais nobres e para o lítio aqui. O fato de que não funciona muito bem para o rubídio é meio que surpresa ali, né? Enfim. Certo? Bom, então é isso. Acho que acabou aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que acabou esse último slide aqui. O que é isso aqui? Não. Ah, tá. Então o último slide é o resumo, né? O resumo da aula é esse aqui. A velocidade média do elétron no estado de Bloch, NQ, é dada por isso aqui.
a densidade de corrente elétrica do cristal, que a gente vai usar na aula que vem, é dada por isso aqui, soma sobre todos os estados de Bloch ocupados, tem o valor da velocidade média. Né? Todos os estados de Bloch ocupados, a sua velocidade, né? E multiplicado pela carga do elétron dividido pelo volume da amostra. Tá? Isso é a densidade de corrente elétrica no cristal. E uma banda totalmente preenchida tem sempre corrente nula. Esses são os 3 resultados principais dessa aula. Ok? Então tá bom. Deixa eu parar a gravação aqui.